Muito bem, vamos orar então. Santo Deus, nós viemos a Ti mais uma vez com um coração cheio de gratidão pela Tua bondade e misericórdia conosco. E agora queremos pedir a Tua presença através do Espírito Santo, através dos Teus santos anjos que venham nos instruir, nos guiar nesse estudo, que todas as palavras aqui possam ser dirigidas por Ti e que possamos ser edificados na verdade, que o Senhor nos conduza em toda a verdade. É minha oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos no livro de Daniel, capítulo 11. Então, eu quero que vocês abram comigo no livro de Daniel, capítulo 11. E nós, semana passada, finalizamos o verso 40. Nós dividimos esse verso em duas partes, né? Parte A e parte B. Muito conteúdo, né? Somente nesse verso. E o que nós vamos estudar é, obviamente, o próximo verso, verso 41. Eu queria que vocês notassem algo interessante aqui, porque se alguém pudesse me ajudar aqui, qual foi o último evento histórico que nós encontramos no verso 40? Ali conectado com o rei do norte entrando nas suas terras, nas terras do rei do sul, inundando e passando. Qual foi historicamente o último evento que nós vemos no verso 40? A queda do Muro de Berlim, 1989. Muito bem, a 1989, né, a queda da cortina de ferro, a dissolução da União Soviética, todos esses eventos conectados com esse verso, né? E aí nós vamos ver que o verso 41 começa assim: e entrará na terra gloriosa. Então, obviamente, aqui está falando do rei do norte, que entrou nas terras do rei do sul, inundou, né, e tudo mais. E aí o verso 41 diz: e entrará na terra gloriosa. Então, o rei do norte entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Bom, não é à toa que esses 6 últimos versos de Daniel 11 é considerado o livrinho, né? The Little Book, aquele livro que é doce como mel. Por que ele é um livrinho? Porque são 6 versos compactados de informação. São 6 versos onde todo o conselho do Eterno, de acordo com o Espírito de Profecia, se encontra, né, ali. Então, mais uma vez, o verso 41, nós vamos ter que desmembrar ele em algumas partes. Provavelmente nós vamos desmembrar em 3 partes. Nós vamos hoje estudar sobre a Terra Gloriosa. Talvez no próximo encontro nós vamos estudar sobre Edom, Moabe e Amon. E ainda teremos ainda um outro estudo que nós vamos focalizar simplesmente quem são esses países que cairão. Notem que a palavra país está em itálico. Ela, na verdade, não pertence ao texto. Quem são esses muitos que caem enquanto Edom, Moabe e Amon escapam das mãos do rei do norte? Então, nós vamos começar com a Terra Gloriosa e aí vamos progredir no verso à medida que nós começamos a compreender o que esse verso está se referindo. Ok? Bom, para nós entendermos o que é a Terra Gloriosa, o que representa a Terra Gloriosa, nós temos que entender algo muito importante, porque aqui se encontra uma confusão muito comum dentro dos que, especialmente dentro dos adventistas do sétimo dia, né, do povo adventista que tenta compreender esses versos. Okay? Existe uma confusão aqui. Eu vou mostrar para vocês no verso 45 algo semelhante que aparece no verso 45. Olhem comigo. Ali diz assim: e armará as tendas do seu palácio entre o mar e o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então notem que no verso 41 nós temos a terra gloriosa
E no verso 45 nós temos o Monte Santo e Glorioso. Eu vou mostrar para vocês, eu sugiro que a Terra Gloriosa e o Monte Santo e Glorioso são duas coisas diferentes. Ok? Duas coisas diferentes. Nós temos que entender essa diferença. Isso é muito importante para nós compreendermos o que o texto fala. Tá? Então, para nós começarmos a entender o que é a Terra Gloriosa, eu quero levar-nos primeiro a entender o que é o Monte Santo e Glorioso. Ok? O que é o Monte Santo e Glorioso? Eu queria que vocês fossem comigo no capítulo 9 do profeta Daniel, porque o próprio Daniel nos dá uma indicação aqui, no capítulo 9, no verso 16. Daniel capítulo 9, verso 16. A Bíblia diz: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Aqui é Daniel orando, né? Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu o quê? Santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, de acordo com esse verso, é o santo monte do Senhor. Ok? Então, o Monte Santo, que é diferente da Terra Gloriosa, nós temos aqui conectados com a cidade de Jerusalém. Ok? Livro de Zacarias. Olhem comigo no livro de Zacarias. Nós continuamos aqui tentando entender o que é esse Monte Santo e Glorioso. Zacarias capítulo 8, verso 1. Se alguém pudesse ler para nós o verso 1 ao verso 3. Zacarias 8, 1 a 3. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Muito bem. Então, mais uma vez aqui um texto conectando o Monte Santo do Senhor com Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Ok? Todos podem ver aqui, né? Muito bem. Um outro testemunho no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Primeiro, nós estamos identificando o que é o Monte Santo, para nós entendermos o que representa a Terra Gloriosa. Nós não podemos fazer confusão com esses dois símbolos. Joel capítulo 2, verso 1, diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Então, mais uma vez, Sião está conectado com Jerusalém, que representa o santo monte, ou Monte Santo e Glorioso, que nós encontramos em Daniel capítulo 11. Desculpe, qual é que é esse em Joel? Joel capítulo 2, verso 1. Ah, tá. Obrigada. E no capítulo 3, notem no capítulo 3, verso 16, mais uma testemunha aqui. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Então, Sião, Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus e que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa e estranha, e estranhos não passarão mais por ela. Então, Jerusalém, Sião, aqui a Bíblia conecta com esse santo monte. Então, o santo monte, até aqui, nos leva a entender que é uma figura de linguagem, é um símbolo do povo de Deus, de Sião, de Jerusalém. Tá? Notem comigo aqui no livro de Isaías, a passagem que nós já lemos em outros estudos.
mas é uma passagem que ilustra bem esse conceito. Isaías capítulo 2, verso 2 a 3. Notem. Isaías 2, verso 2 a 3. E acontecerá nos últimos dias. Nos últimos dias. Temos nós vivido nos últimos dias. Que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, o que é o monte santo do Senhor? De acordo com o verso 13, é a casa de quem? A casa do Deus de Jacó. Então, aqui nós temos de forma muito clara que o monte do Senhor, o monte santo do Senhor, representa a casa do Deus de Jacó. E o que é para nós a casa do Deus de Jacó? Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. O que é a casa do Deus de Jacó? Que está conectada ou diretamente conectada com o Monte Santo do Senhor. Verso 15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, a casa de Deus, a casa do Deus de Jacó, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, o que é o Monte Santo e Glorioso? O Monte Santo e Glorioso é a igreja de Deus. Ok? Nós precisamos entender isso, porque existe uma confusão que não é de hoje, é uma confusão antiga já, que quer associar a terra gloriosa com a igreja de Deus. Mas nós acabamos de ver que o Monte Santo e Glorioso é o símbolo usado em Daniel para se referir à igreja de Deus, a coluna e a firmeza da verdade. Ok? Bom, se o Monte Santo e Glorioso é a igreja de Deus, o que é a terra gloriosa? Então é isso que nós vamos estudar nessa tarde. Vamos voltar comigo no livro de Daniel, capítulo 11. Porque a terra gloriosa, ela aparece antes do verso 41, no mesmo capítulo, no verso 16. Daniel capítulo 11, verso 16. Alguém pode ler para nós? O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Muito bem. Então, para aqueles que já estudaram um pouco esses versos no início do capítulo, vocês sabem que o poder aqui em referência são os violentos, né, dentre o teu povo, que estabeleceriam a visão, nada mais, nada menos do que o Império Romano. E é o Império Romano que entra na Terra Gloriosa. Nós sabemos, né, que eles dominaram aquela região da Palestina. A propósito, o começo do capítulo 11, tá? Você se pergunta por que nós temos todas essas batalhas dos diáconos, né, do Império Grego em relação ao povo de Deus. Qual é o significado para o povo de Deus de toda essa história que nós temos no começo do capítulo? Eu sugiro para vocês que a razão que Deus colocou essas histórias, essas batalhas no início do capítulo, porque existiam muitas outras guerras que não estão aqui, mas essas, por alguma razão, foram colocadas aqui. E a razão que eu sugiro para vocês que foram colocadas é porque
essas batalhas, elas tinham como um objetivo em comum. E o objetivo era conquistar a Terra Gloriosa. Quando você vai, nós vamos estudar isso mais para frente, voltando aqui no capítulo 11, a região da Síria, Col-Síria, que é a região que o rei do sul, Ptolomeu, e Seleuco, o rei do norte, aqui estavam lutando para dominar, existia um pedaço ali que era de extrema de cobiça, que era a Terra Gloriosa. Desculpa, era a Palestina. Palestina. Então, essa batalha ficava justamente em função dessa terra almejada. E os romanos, eles conquistaram. E aqui a Bíblia chama essa região, a Terra Gloriosa, essa região que os romanos conquistaram. E eu já dei para vocês aqui a resposta, é a região da Palestina. Olhem comigo no capítulo 8 de Daniel, nós vamos ver um outro poder, um outro exemplo aqui dessa mesma história. No capítulo 8, no verso 9, notem só o que a Bíblia fala aqui sobre esse mesmo poder. Roma pagã, o Império Romano, o Império de Ferro. Diz assim, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul. Aqui nós temos o Egito em referência, como nós estudamos no passado. Para o oriente, que é a região da Síria, né, a região da Síria, e para a Terra Formosa, que é a região da Palestina. Então aqui, mais uma vez, Daniel fazendo essa referência à Terra Formosa, à Terra Gloriosa. Gui, Pois não. deixa eu te perguntar, a Terra Formosa não seria no passado bem antigo a Canaã? Exatamente. A terra de Canaã? Terra de Canaã. É, né? Exatamente. Que foi né? conquistada pelo povo de Deus, sim. Foi dada a Abraão, né? Foi prometida a Abraão. Abraão entrou na terra prometida. Lembra? E aqui nós poderíamos ficar aqui só falando sobre isso, porque é fascinante como lá em Gênesis 15 havia uma profecia em que Abraão seria peregrino durante, ali a profecia diz 400 anos, né? Peregrino, e realmente foi toda a jornada de Abraão, né, entrando na Terra Prometida, depois os filhos de Abraão, no caso, né, Isaac, Jacó, e o próprio José sendo levado para o Egito, toda aquela história, até eles, por fim, saírem do Egito e em rumo à Terra Prometida, novamente, né? E ali, por causa da transgressão da rebeldia, ficaram 40 anos no deserto, até que por fim conquistaram a terra. É a mesma terra, é a terra gloriosa, a terra que emana leite e mel. É isso que nós vamos mostrar aqui. Então, olha só, no capítulo 13 de Jeremias, nós temos aqui mais... Eu quero te fazer Pois uma não. pergunta. Uhum. Sendo isso, então, a terra gloriosa, a Palestina, é interessante que os conflitos de Daniel 11 se perduram até hoje, né? E casualmente a terra de Edom, Moab e Amon, não é isso? Bom, nós temos que entender um princípio aqui. Nós meio que já estamos indo adiante, né? Porque lembra aquele princípio que nós vimos no estudo passado, de que primeiro você tem o literal e depois o espiritual, né? Então você tem, por exemplo, Babilônia literal, você tem Babilônia espiritual. Né? Você tem o Egito literal e nós temos o Egito espiritual. Então, esse mesmo princípio ele se aplica à Terra Gloriosa. Nós vamos ver que nós temos a Terra Gloriosa literal, que é a região da Palestina, que lá está ainda, né? Que hoje a divisão geopolítica é totalmente diferente da inicial, né? E nós vamos entender que existe a Terra Gloriosa espiritual. Esse é o caminho que nós estamos traçando aqui. Mas primeiro nós temos que entender que a Terra Gloriosa literal era, de fato, a Terra Prometida, a Palestina, a terra que emana leite e mel. Ok? Mas nós vamos chegar lá.
E depois nós vamos ver a conexão com Edom, Moab e Amon e tudo isso direitinho. Verso 18, nós estamos em Jeremias capítulo 3, verso 18 e 19, se alguém pudesse ler para nós. Jeremias. Naqueles dias, a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Muito bem, então notem que essa terra prometida, né, como nós estávamos falando, era uma herança, uma terra de herança, tá? Era uma terra excelente, era uma terra desejável, era uma terra gloriosa. Okay? Havia uma cobiça, porque a terra ela era gloriosa, ela era desejável. Abram comigo em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20, verso 6. Verso 6, o que diz ali? Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Que terra é essa que Deus deu quando eles saíram do Egito? Que mana leite e mel, que é a glória de todas as terras. É a terra gloriosa. Que terra é essa? É a região da Palestina. Né? É a terra prometida, Canaã. Olhe no verso 15. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que ele tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então a Aonde Palestina, verso 15. Ah, tá. Então eu pergunto para vocês, de acordo com o que nós lemos aqui, a terra prometida, o que fez da terra prometida uma terra gloriosa? Por que a terra ficou gloriosa? Porque muitos de nós acham que foi a presença do povo de Deus que fez da terra gloriosa. Mas na verdade, o que nós estamos vendo aqui não, é que a terra já era gloriosa. Por isso Deus deu como herança ao povo dele. A terra já era gloriosa, já emanava leite e mel. Lembra quando os espias voltaram com aquelas frutas enormes e dizendo: olha, tem gigantes na terra, as frutas são enormes, é uma abundância. A terra já era gloriosa. O que acontece então quando o povo entra na terra? Deixa mais gloriosa ainda? Não é isso que a Bíblia diz. Olhem comigo no livro de Jeremias, no capítulo 2. Deveria ser, né? Deveria. E ela não pode ser comparada a um segundo Éden? A gente poderia dizer que era um lugar de refúgio, né? E nós vamos chegar lá, nós vamos ver que essa terra, ela tinha Deus tinha um plano específico para o povo de Israel e por isso ele deu essa terra. Eles não poderiam adorar no Egito, como Deus pedia, né? Então era, de certa forma, um refúgio, era um recanto, era um jardim, né? Era um lugar onde eles encontrariam liberdade, né? Encontrariam paz, onde eles poderiam adorar conforme a sua própria consciência. Nós vamos ver tudo isso, tá? Mas é bem por aí. Jeremias capítulo 2, verso 4 a 8. Eu queria que alguém lesse para nós. Jeremias 2, verso 4 a 8.
Algum voluntário? Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Muito bem. Então, notem que no verso 7, Deus introduziu o povo numa terra fértil para que o povo comesse do fruto, né, e o seu bem. Mas o que acontece quando eles entram na terra? Eles acabam contaminando a terra, né, por causa das suas transgressões, dos seus pecados, né? Então, a terra ela é gloriosa porque ela é gloriosa, não é o povo que faz a terra gloriosa, né? Não, pelo contrário, eles contaminaram a terra, né? Eles contaminaram a terra. Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 9, nós temos um outro texto também falando sobre isso. Abram comigo lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 4 a 6, nos diz... Deuteronômio capítulo 9, verso 4 a 6. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para a possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então não é pela justiça do povo também que eles recebem essa terra, né? Mas por causa da impiedade, da iniquidade das nações que viviam ali. E nós vamos ver que Deus tinha um propósito para que desse essa terra de herança, para que eles comessem do fruto dos bens da terra. E esse propósito era que o povo fosse um centro de luz para o mundo, que fosse uma tocha da verdade nas nações, né? Um lugar onde eles pudessem de forma livre, adorar a Deus conforme a sua própria consciência, longe de perseguições e da opressão do Egito, por exemplo. Na verdade, se você vai comigo no livro de Salmo 105, Salmo 105, verso 42 ao 45, alguém pode ler para nós? Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Muito bem. Qual foi a razão, então, que Deus se lembrou da sua santa aliança, né, e de Abraão, seu servo, que tirou o povo do Egito com regozijo, que deu-lhes as terras dos gentios? Qual foi o propósito, de acordo com esse verso aqui? Qual foi o propósito que eles herdaram o trabalho dos gentios, inclusive, né?
Para que guardassem os preceitos e observassem as leis. Perfeitamente. Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Então, podia o povo guardar os mandamentos no Egito? Abram comigo no livro de Êxodo, porque é muito claro ali que o tipo de opressão que eles viveram no Egito não permitia eles guardar os mandamentos de Deus. Deus precisou tirar eles dessa opressão, tirar eles dessa escravidão para que eles pudessem obedecer às leis e guardar os preceitos conforme o mandamento. Então nós temos o livro de Êxodo, no capítulo 2, do verso 2 ao, desculpa, do capítulo 5, do verso 2 ao 9, se alguém pudesse ler para nós. Capítulo 5, livro de Êxodo, do verso 2 ao verso 9. Voluntários? Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Muito bem. Então, notem, 2 coisas aqui importantes. Faraó, os egípcios, uma das razões que eles não gostavam dos hebreus, né, é porque para os egípcios, a vaca, por exemplo, né, o animal, o boi, ele era um animal sagrado. Então, quando Moisés diz que, olha, nós queremos ir para o deserto para que a gente ofereça sacrifícios a Deus, aquilo ali foi uma aberração para os egípcios, porque eles acreditavam que eram semideuses, né, esses animais, e que não podiam ser sacrificados dessa forma. Então, aquilo ali já foi uma afronta, né? E por isso os israelitas não poderiam os hebreus ficar no Egito fazendo esse tipo de ritual, porque não condizia com o que os egípcios acreditavam. E aí o que acontece? Moisés pede para que eles possam ir ao deserto, né, 3 dias ao deserto, para que fizessem esses sacrifícios. E aqui no verso 4, parece que Moisés também já estava introduzindo algo diferente. Olha só. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Quando você olha essa palavra aqui, cessar as suas obras, a palavra é a palavra sabat, descanso. Aqui me parece que Moisés já estava introduzindo uma reforma que não estava sendo obedecida no Egito. A reforma do descanso, a reforma do sábado. E Faraó fica irado com isso. E qual que é a consequência? Ele começa a aumentar o trabalho. Vocês querem descansar no sábado? Vocês querem descansar dos seus trabalhos? Então vamos aumentar. Ao invés de da gente dar os gravetos e as palhas para vocês fazerem os tijolos, agora vocês vão ter que ir lá pegar. Não só queimar os tijolos, vocês vão ter que fazer os tijolos e ir lá pegar lenha para queimar esses tijolos também. Então ele aumentou aqui a carga horária, né? Aumentou o trabalho dos hebreus. Então nós temos aqui um exemplo de que
o povo não conseguiria fazer as reformas necessárias no Egito. Você imagina lá, trabalhando no Egito, comendo a comida do Egito, né? Vivendo o estilo de vida do Egito. Como é que eles iam adorar a Deus dessa forma? Deus teve que tirar eles do Egito, tirar ele da perseguição do faraó, daquela posição de escravo, para que eles pudessem sair para uma terra onde eles encontrariam liberdade para adoração, liberdade para fazer o sacrifício, para fazer a adoração verdadeira e para obedecer os mandamentos de Deus. Ok? No mesmo livro, no capítulo 10, nós temos um outro relato interessante aqui no verso 24, Êxodo capítulo 10. No verso 24 e 26, se alguém puder ler para nós. O segundo testemunho aqui. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem em vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. E aí no verso 27 diz que o coração do faraó endureceu por causa disso. Veja que ele queria que o gado, as ovelhas ficassem, né? E me parece aqui que Faraó achava que eles só iam ali no deserto, dar uma adoradinha, né? Oferecer uns sacrifícios e voltariam. Mas não foi isso que aconteceu. A Márcia quer perguntar alguma coisa? A Márcia está com a mão levantada. Licença, Olha, eu irmão. quero mesmo, mas Ah, eu não vi não, que levantei é a mão. outra Márcia, acho que é outra Márcia que está conectada. Sim, Ah, irmão, tá. vocês me ouvem? Sim, aham. Sim. Licença, primeiramente é um prazer, agradeço o convite. Uhum. O irmão mencionou que a Terra Gloriosa é a Palestina. A gente poderia dizer que isso no sentido literal? Sim, no sentido literal. Sim, nós estamos estudando É. o sentido literal agora, né? Nós estamos olhando a terra da Palestina como era no passado, a Terra Gloriosa. Entendi. E nós O senhor vamos não está chegar... fazendo a aplicação ainda. Não, nós vamos Tá fazer ok. isso em alguns Ok, momentos, desculpa. tá? Ok. Então, mas vocês já comecem a fazer as conexões, porque os mesmos princípios que nós vemos aqui na Terra literal, tá? Nós vamos ver na Terra espiritual, na Terra gloriosa espiritual. E aqui um dos princípios importantes é o fato deles não poderem adorar como Deus pediu. O Egito não era uma terra de liberdade. Eles teriam que servir os egípcios e conforme os costumes e os mandamentos dos egípcios, e não conforme os princípios e os mandamentos de Deus, ok? Bom. Posso perguntar uma coisa, Gui, por favor? Sim. Tá. Duas, na verdade. Ali no Êxodo, no capítulo 5, verso 4, você colocou que Faraó perguntou, né? Por que fazer cessar o povo dos seus trabalhos, enfim. Uhum. Essa expressão sábado, ela está na concordância? Eu creio que é na palavra cessar. É a palavra cessar. Deixa eu ver se eu tenho o meu telefone aqui. É muito interessante. Eu abro aqui rapidinho para a gente. Não quero tomar o tempo, Não, mas é só para eu tudo bem. entender se isso é da concordância, eu vou atrás depois. Sim.
Depois você vai atrás, então, porque... Ah, aqui, ó. Tá, Não é no pode verso deixar. 5, é no verso 5, tá? Desculpa, no verso 5. Tá. Não é no verso 4. No verso 5 diz assim, ó, e disse também Faraó, eis que o povo da terra é muito, e vós os fazeis abandonar. Essa palavra abandonar, no inglês, é rest from their burdens. E a palavra rest é Shabbat, na concordância. To rest. Olha, Justamente. É no verso 5, tá? A palavra rest, que foi traduzida como abandonar. Márcia, tá, você tem outra perfeito. pergunta? Então, a outra questão é que essa passagem sempre me intrigou, esse momento aí, porque Moisés realmente deu a entender que ele ia e voltaria. Sim. É outra coisa que moralmente a gente fica meio esquisito, né? Só para colocar assim, que é uma coisa que a gente, o povo sabia, ele sabia, Deus não disse para ele ir fazer 3 dias e voltar, né? Mas parece que ele dava a entender isso para Faraó sempre. Só para É pontuar, interessante. que é uma coisa que me incomoda um pouco, confesso. Não sei explicar, mas assim, Sim. um dia a gente vai saber a explicação e vai dar razão para Deus, né? É. Mas é uma coisa que me cutuca, vou falar. Márcia, tu podes repetir essa tua ideia que eu achei interessante? Tu pode, por favor, explicar? Assim, querida, quando Moisés chegou, até preciso saber se é isso que eu entendo realmente, se está certo. Quando Moisés chegou para Faraó, ele chegou dando a entender para Faraó que eles iam sacrificar no deserto e voltar. A fala dele era essa. Embora todo mundo soubesse do povo, o próprio Moisés e Arão e o próprio Deus, obviamente, né, de que eles não iam ficar 3 dias lá no deserto e voltar. Isso era uma mentira. Essa afirmação, deixa-nos ir, a não ser que ele tenha dito assim, deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto. Né? Pois mas ali até tem que olhar de novo, que agora me ali, ocorreu isso. Mas ali no verso 1 ele diz para que me celebre uma festa no deserto, não é por causa disso? Porque a gente tem que entender uma coisa, tá? Lembre o seguinte. Nem sempre a verdade, veja só, não. A verdade, ela é progressiva. E para Moisés não foi diferente. O que Deus pediu a Moisés quando ele estava em Miriam? Vocês lembram? Ele diz assim, ó, no Monte Horebe, onde ele viu a sarça ardendo, ele diz, vai, traz o povo aqui para que eles celebrem uma festa. Era isso que ele tinha, né? Então, o objetivo dele, de tirar o povo do Egito, era trazer aos pés do Monte Sinai, para que ali houvesse essa festa. E o que acontece, eu vejo assim, o Deus onisciente, né, que sabe de todas as coisas, a razão que Faraó, isso é a minha opinião, né, a razão que Faraó acaba indo atrás deles, tá, parte da razão é que eles não voltaram, que eles pegaram um caminho estranho para Faraó, tá, que foi ali pelo Golfo de Acaba, e Faraó achou que eles estavam perdidos, completamente perdidos. E aquilo ali, vamos dizer assim, esquentou o sangue dele e ele veio com o exército e acabou cumprindo, né, os planos, os ideais de Deus, que foi a travessia do Mar Vermelho e o exército que acabou perecendo no Mar Vermelho, né? Eu recentemente li um livro muito bom sobre a história do Egito. Esse livro aqui, eu recomendo. Não dá para ver. Aqui, ó. Por causa do fundo de tela. Chama The Battle for the Firstborn. Tá? The Battle for the Firstborn. É excelente a história, justamente a história do Êxodo. Mostra lá. Numa perspectiva que eu nunca tinha escutado antes, inclusive histórica, arqueológica, mostrando que, por exemplo, o famoso faraó Tutankhamon, ele foi o filho
do faraó que morreu na 10ª praga, né? Então é interessantíssima essa história e mostra justamente que na 18ª dinastia existem muitas evidências do êxodo, né? Muitas evidências. É assim, é incrível como que a própria ciência continua rejeitando, né? É a mesma coisa a criação e a evolução, é tanta evidência da criação, mas a ciência continua rejeitando. Márcia, a outra Márcia agora tem uma pergunta. Obrigada, viu? Sim. Acho que não, Márcia, está com a mão levantada, eu achei que tinha uma pergunta. Se não, então nós podemos continuar. Bom, então a pergunta que a gente tem que se fazer, já pegando o gancho que a Márcia tinha questionado com relação à aplicação, né? Se nós queremos entender quem é a Terra Gloriosa, ou onde é a Terra Gloriosa para nós hoje, nós temos que olhar os princípios que nós encontramos no passado e tentar encontrar um cumprimento moderno. Tá? Notem que se você volta comigo no capítulo 11 de Daniel, vocês lembram que o verso 40 começa com aquela luta entre a França e Roma, a ferida mortal é entregue, né? E naquele momento histórico, né, se você olha na história, haviam várias coisas que estavam acontecendo. E havia um país no mundo, um lugar, uma terra gloriosa também que serviu de refúgio para o povo de Deus. Tá? Eu queria compartilhar com vocês esse texto do Grande Conflito e também da Review and Herald sobre a Terra Gloriosa, sobre esse assunto. Tá? Notem só, Review and Herald, 2 de maio de 1993. Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Com lágrimas expressivas, o lavrador diz: o que mais eu poderia fazer pela minha vinha que eu não fiz? Veio lá de Isaías capítulo 5, né? As inigualáveis misericórdias e bênçãos de Deus foram derramadas sobre nossa nação, a qual tem sido uma terra de liberdade. Notem aqui, uma terra de liberdade e a glória de toda a terra. Então, que nação é essa? A nossa nação. Ellen White escrevendo isso. A nossa nação, os Estados Unidos da América, tem sido uma terra de liberdade, liberdade principalmente religiosa, e por isso a glória de toda a terra. Notem, interessante. Grande Conflito 251. Muitos foram impelidos para a América do Norte através do oceano e ali lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido o baluarte e a glória desse país. Então, qual que é a glória da América do Norte? Qual que é a glória dos Estados Unidos da América? É porque ali foram lançados os fundamentos da liberdade civil e religiosa. Ou seja, Deus fez os Estados Unidos da América a glória de toda a terra, porque ali os cristãos eles encontraram um refúgio contra as perseguições dos papas e dos reis da Europa. Um lugar onde eles poderiam adorar conforme a sua própria consciência. Um lugar de liberdade civil e religiosa. Então, da mesma forma que Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo dele do Egito espiritual, da idade das trevas espiritual, dos 1260 anos. 1798 seria essa retirada do Egito. E ali uma nação se levanta como uma superpotência, né? Como o sexto império da profecia bíblica. E essa nação ela surge também para servir de refúgio para protestantes, para os peregrinos, né? Para os pilgrims, como diz, que queriam adorar conforme a sua própria consciência e não podiam fazê-lo na Europa, um lugar onde os papas e os reis perseguiam
e não encontraram essa liberdade ali. Ok? Então, por isso que a terra gloriosa, né, o meu entendimento, eu creio que a maioria de nós aqui entende dessa forma, a terra gloriosa, ela é diferente do Monte Santo e Glorioso. A terra gloriosa é um símbolo para nós dos Estados Unidos da América. Da América do Norte, os Estados Unidos, a terra gloriosa. O Monte Santo e Glorioso, sim, é um símbolo da igreja de Deus. Ok? Dois símbolos diferentes. Tá, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Então, aqui, para a formação dessa terra gloriosa, houve um êxodo, certo? Exato. Tá. Seria, por um acaso, nós poderíamos interpretar espiritualmente que o faraó era o próprio Papa? Interessante, né? Porque se vocês lembram do estudo passado, nós vimos que o Egito era um símbolo de que nação? Exatamente. Né? Lembra lá em Apocalipse 11, aquela besta que sai do abismo, que era o Egito e Sodoma, né? O iluminismo francês, a Revolução Francesa, tudo aquilo ali é o mesmo espírito do Egito, né? Espírito de rebeldia, de ateísmo, espírito de imoralidade, de espiritualismo, tudo aquilo, né? Então, eu penso que talvez o símbolo mais apropriado para o faraó seria A igreja, não, seria a o domínio revolução, papal. seria o espírito da revolução, né? Ah, Mas também eu acho que não seria errado você aplicar ao poder papal também, né? claro. Porque era a Porque negação de tudo que se chamava Deus, na verdade. exatamente. Né? Então, é interessante. E nós vamos ver, por exemplo, que quando nós chegarmos no verso 45, no capítulo 11, que o fim do Rei do Norte, ele se dá entre os mares. Né? Você pode olhar entre o Mar Grande e o Monte Santo Glorioso. Então, você vai lá no verso 45, diz assim, armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, o fim do Rei do Norte me parece que é no meio das águas, no meio dos mares, entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Do lado você tem água e do outro lado você tem a igreja. E aonde que acaba Faraó? Onde que ele chega ao seu fim? No meio dos mares também, no Mar Vermelho. Ele é destruído no mar, né? De um lado você tem a igreja, o Monte Santo e Glorioso, cantando o cântico de Moisés, e do outro lado o mar se fechando, né, cobrindo o exército do Faraó. Interessante porque como o primogênito morreu de forma assim abrupta, né? E hoje a própria arqueologia mostra que Tutankhamon foi enterrado no túmulo do seu pai. Não foi no próprio túmulo dele. E foi algo assim, um enterro, uma exumação não, é um embalsamento muito rápido. Tão rápido que foi que a múmia chegou a ser carbonizada, porque eles fizeram às pressas, como se eles quisessem esconder alguma coisa dos outros povos. Então você imagina, o exército basicamente inteiro é aniquilado. O exército... Lembra que o Egito era uma superpotência nessa época? Além do exército que ficava ali entre Tebes e Luxor, aquela região, né, haviam dois grandes centros, duas grandes capitais no Egito dessa época. Existiam outros pequenos exércitos que ficavam controlando outras regiões. Mas a maior parte do exército foi aniquilado. Então você imagina, né, num mundo que não havia internet, que não havia celular, não havia a comunicação, ela custava se espalhar. Então eles tentaram abafar vamos dizer, essa tragédia que aconteceu no Egito, tá? Para que nenhuma outra nação ficasse sabendo. Imagina se os inimigos ficassem sabendo que o faraó, o filho do faraó, que era o herdeiro, e todo o exército tinha sido destruído. O que ia acontecer? Os invasores e os inimigos iam tentar invadir o Egito. Então eles tentaram abafar, faz muito sentido. E aí,
Por isso o fato deles quererem enterrar Tutankhamon assim tão rápido. E também não na tumba dele, mas na tumba uma tumba que não era dele. E hoje se prova isso porque você encontra que os escritos lá, eles foram modificados, foram apagados, foram renomeados, porque o pai dele nunca foi encontrado. Ele não precisou da tumba que estava sendo preparada para ele. Né? O pai dele foi destruído no mar. Né? Então é muito interessante porque esse livro que eu mencionei para vocês mostra que um dos grandes problemas que a história não consegue compreender quando se estuda as dinastias do Egito e tenta encontrar o êxodo que a Bíblia fala, é porque o faraó ele sempre tinha um corregente. Tá? Então o faraó ele tinha um corregente. Esse faraó, esse corregente, vamos dizer, o corregente um dia assumiria o posto de faraó, de rei, né, de imperador. Só que quando ele assumia a corregência e a regência geral, ele trocava de nome. Ele sempre trocava de nome. Mas era a mesma pessoa, era o mesmo indivíduo. Então você tem vários nomes que, na verdade, é uma mesma pessoa. Então esse livro ele faz uma análise muito interessante sobre essas divergências, né? Mostrando, inclusive, de acordo com o Espírito de Profecia e a Bíblia, que Moisés estava sendo preparado para ser um faraó. Ele estava sendo preparado para ser um faraó. Gui, eu sempre achei que o faraó não tivesse morrido no mar, que apenas o seu exército ele tivesse ficado de fora. Não, morreu. Todos eles morreram, né? Inclusive o faraó. Nos filmes aparece o faraó de um lado na carruagem e o exército entrando, e faraó não entra no mar. Nos filmes também mostra que o filho de faraó que morreu na 10ª praga era um bebê ou era uma criança, mas não, já era um homem, já era um adulto, já era um corregente. Né? Então, outras coisas, por exemplo, a Moisés, ela consegue identificar Moisés na história do Egito. Moisés foi um grande edificador. Ele tinha uma habilidade incrível de construir. Será que Deus não estava preparando ele para construir, né, tabernáculos e etc? Como que é, Gabi, a pergunta? Quem que tomou o lugar de Faraó, então? Não sei se eu perdi. Justamente, interessante a pergunta, porque quando e o livro ele questiona isso aí também, né? Quando morre o faraó e o herdeiro do faraó, que seria o corregente, eles pegam um conselheiro, alguém de extrema confiança que ficava em Tebes, que é a região mais próxima, a capital mais próxima ali do Mar Mediterrâneo, e eles usam então essa figura para assumir o posto, né? Mas eles tentam abafar toda essa história, porque o ponto é que eles não querem que os inimigos, que caia na boca dos inimigos ou no ouvido dos inimigos, porque senão eles seriam massacrados, né? Sem regência, sem liderança. E uma outra coisa interessante, sabe o que eles levavam com os exércitos também, quando eles iam para a guerra? Eles levavam os sacerdotes. E quando eles iam para a guerra, os sacerdotes ou os líderes espirituais, eles iam junto para fazer os seus ritos e as suas oferendas para que os deuses ajudassem na batalha. Então, o Egito ficou sem exército, sem a liderança, né, política, o faraó, e provavelmente os seus conselheiros, o que for ali, né? E também os seus líderes espirituais, né? Então, olha só o golpe que foi dado no Egito. Então, realmente é impressionante assim Ficou uma nação de mulheres, né? Exatamente. Provavelmente. Exatamente. Né? Moisés, ele era filho da princesa. Teoricamente, ele seria neto do regente.
Exatamente. Então, assim, o que aconteceu é que a menina que encontrou Moisés, né, a jovem, ela nunca teve filhos. Tá. Né, ela nunca teve filhos. Então, ela sabia que era um hebreu. Porque imagina, o avô dela tinha mandado matar os meninos. Então, ela sabia. Com o consentimento do pai dela, ele concorda, e então eles escondem essa criança na casa da própria mãe de Moisés até os 12 anos. Então Moisés viveu com a mãe, foi educado pela mãe. Obviamente, havia uma comunicação com a casa real. Esqueci o nome dela. Mas por que isso foi possível? Porque o faraó, o que mandou matar os filhos, ele vivia lá no centro do Egito, nessa outra cidade, que eu não lembro o nome agora. E o pai, que seria o filho, e a filha que adotou Moisés, viviam em Tebes, que é o atual Cairo, né? Que era a cidade próxima onde os israelitas moravam. Tá? Então, o que acontece é que eles conseguem esconder do faraó, né? Até que o faraó morresse. Então, com 12 anos, por isso que diz que até os 12 anos Moisés morou com a mãe. Com 12 anos, eles se mudam. Por quê? Porque o vô morre, e aí o pai dela leva ela e Moisés, com 12 anos, para a capital principal, no centro do Egito. E ali então que Moisés começa a receber treinamento egípcio. E interessante é que uma das coisas que eu, lendo o livro, que ela coloca, e achei muito interessante, é que uma dos grandes problemas que Faraó enfrentou, e a filha de Faraó também, é que Moisés nunca se subjugou ou se levou aos rituais religiosos egípcios, porque ele conhecia o Deus verdadeiro. E ele nunca se sujeitou a isso, e isso sempre foi um problema na família, né? Tanto é que parte da razão que depois, quando acontece todo aquele evento, parte da razão que eles decidem ir capturar ele também foi por causa disso. Então é muito rico, assim, as informações, é impressionante a riqueza de informações que eu aprendi ao ler esse livro. É realmente, assim, muito interessante. Que maravilhoso. Só uma perguntinha. Então, com a morte do filho do faraó, né, que foi pela praga, e do faraó no Mar Vermelho, então a dinastia dos faraós foi encerrada? Não, continua. Um outro regente lá assume o posto, né, de faraó, mas não era da família, não era da mesma linhagem, né? E isso já tinha acontecido no passado, tá? Quando Moisés, porque notem, quando o pai da mãe de Moisés, vamos dizer assim, né, o faraó que concedeu para que a filha adotasse, ela não tinha filhos, então ele não tinha um corregente. Tá? Eles estavam preparando Moisés não para ser o corregente, mas para ser o faraó. Então, quando eles se mudam para o centro do Egito, em Tebes, eles colocam um corregente lá, e esse corregente não era da família real, era alguém de confiança. Diz que era um grande guerreiro, né? A história. Eu não lembro o nome deles porque é cada nome mais complicado, mais difícil do que o outro. Tá? Mas era um corregente. E foi esse corregente que depois, com a morte, né, do pai, da mãe de Moisés, sei que a história acaba ficando complicada aqui, eu tentando explicar a vocês, tentando entender. Que barulho. Acho que é a tia Eva aqui que tá. Deixa eu tentar botar ela no mudo aqui. Mas tá interessante porque esses detalhes A gente nunca tinha. Pois né? Interessante. Muito interessante, muito. Riquíssimo. Na verdade, dá vontade de ler. Eu não sabia que Faraó podia ser, mesmo sem fazer parte da família real. Achei que só passava de pai para filho e assim por diante, né? Por isso que eu achei que ali tivesse realmente terminado essa...
Não, Essa tanto dinastia terminou e começou outra dinastia, provavelmente. tanto né? isso não é verdade, né, que o próprio faraó concordou em fazer de Moisés um hebreu, o faraó. Pois é. E isso eu também não sabia. E você pode olhar lá no Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que Moisés estava sendo preparado para ser o faraó. Eu nunca tinha percebido isso até eu ver o livro. Parece que isso me passava assim, mas ele estava sendo preparado para ser o faraó do Egito. Né? Então, olha E só quando ele... a mudança que Moisés teve, isso que me impressiona, né? De quase faraó para pastor de ovelhas, né? É. E quando ele voltou aos 80 anos, Gui, ele encontrou o pai da princesa. Não, já tinha morrido. Ele encontrou aquele que eles haviam colocado como corregente, que não não tinha relação. E ali então que. Tá. Exato. Tá. Eu queria lembrar assim de cabeça os nomes, mas. Como que tu não Traz o lembra? livro, Como traz é o livro pode? aqui, B. Eu quero mostrar uma coisa Tudo para eles. facinho. Traz o livro aqui, eu quero mostrar só mais uma coisinha aqui que eu achei muito interessante, porque todos nós aqui acho que a gente sabe que os hebreus, né, os judeus, eles têm certas peculiaridades na sua fisionomia, né? Então eu queria mostrar para vocês aqui E os egípcios também, né? os egípcios também, claro, Também, né? bem diferentes, bem diferentes. Exatamente. Eu quero ver se eu acho aqui a foto. Que a Márcia perguntou realmente é interessante, porque eu também nunca tinha me ligado que 40 anos depois Moisés tinha encontrado um outro faraó, Outro né? faraó, Eu pensei exatamente. que eles tinham se reencontrado. Exatamente. Mas não, estão morrendo, né? Vocês conseguem ver? Deixa eu tentar. Peraí. Vocês conseguem ver essa imagem aqui? Peraí, deixa eu desligar isso aqui um momentinho, só um pouquinho. Vocês conseguem ver aqui essa foto? Sim. Vocês conseguem ver algum traço que talvez não seja especificamente um traço egípcio, mas muito mais hebreu e judeu nessa foto aqui? Vou tentar mostrar outra aqui, ó. Mais arredondado, né? Olha só, quer ver? Acho que essa aqui é muito mais clara. Quer ver? Isso aqui é uma estátua, tá? Isso aqui é uma estátua egípcia, verdadeira. O que vocês veem ali? O nariz. Nariz, exatamente, o nariz. O nariz é um traço característico do povo hebreu. Né? Então, é assim, ó, isso aqui são imagens, são estátuas verdadeiras do Egito, da época do Egito, né? Então, o nome de Moisés na história, tá? Já digo, Senemut é o nome de Moisés na história. Senemut. Né? Podem procurar no características de Senemut, que ele era um grande construtor, né? Ele era uma mão direita assim do faraó, né? Ele foi realmente educado para ser o faraó, né? Aqui o capítulo é Senemut is Moses, né? Senemut é Moisés. O nome da mãe dele é Hatshepsut. Olha, não tentem pronunciar isso aqui porque é terrível, impronunciável. E aqui ela coloca aqui a escritora, tá? Uma tabela onde ela mostra justamente essas perguntas que vocês estavam falando, a transição, né? Quando que um começa a ser faraó e o outro vira corregente e tudo mais, né? Então, é interessantíssimo. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque é muita informação.
De repente, uma hora eu faço uma hora só para a gente falar disso aqui, porque realmente é muito, muito interessante. Ô, Fantástico. Gui, então, deixa eu ver se eu entendi. O Egito ficou sem faraó, sem homens, sem exército, ou seja, a destruição da nação. Sem liderança espiritual Basicamente também. foi a ruína da nação, né? O final da soberania, né? Na verdade, houve depois um outro faraó, né? Depois eles, como eu falei, eles colocaram um outro faraó no poder, que aqui diz que é Ai, o nome dele, é Brother of Thutmose IV. É uma confusão, olha, tentar entender a história, mas assim, é impressionante como que só o fato de você entender que o faraó, ele tinha dois nomes, por exemplo, ó, Moisés, vamos pegar aqui o faraó que vamos pegar um faraó aqui, Tutmose, tá? Tutmose é o Tutmose III, só que ele é também o Amarhotep II. Ou seja, quando ele se torna corregente, ele toma o nome de Tutmose III. Então veja bem, ele já tem um nome antes. Ele já tem um nome. Quando ele se torna corregente, ele pega um outro nome. Tá? E aí, quando ele se torna faraó, é um terceiro nome. Então, olha a confusão. Né? Olha a confusão. Para a mesma pessoa. A mesma pessoa. Então, quando você vai na história, você não pode atribuir um período histórico para cada nome. Não, você tem que entender que esses três nomes, na verdade, é a mesma pessoa. Né? Então, é por isso que existe essa confusão na história, quando os historiadores tentam compreender a história do Egito, né? É interessante que a história não registra isso. Quando a gente aprende, eles não registram essa queda do Egito, porque a Bíblia não é clara que o faraó tenha ido junto. Parece que sim, porque ali diz que todo o exército foi destruído, né, que todos os cavaleiros foram destruídos. Então se entende que o faraó que os liderava foram junto, né? Foi Sim, junto. faraó. Sim, Faraó é destruído com os exércitos, né? Inclusive tem deixa eu ver se eu acho aqui, a Song of Moses, né? Música de Moisés. Sim, sim. Verso capítulo 15. Aqui, ó, no capítulo 15, no verso 1, olha só. Êxodo capítulo 15, verso 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram, dizendo, cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, aqui os exércitos, né? E o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus do meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é o homem de guerra e o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Então, me parece aqui que fala, né, dos carros do faraó e os seus escolhidos príncipes, né? Realmente não fala aqui nessa parte do faraó em si, né? Mas eu me lembro, de repente, no Patriarcas e Profetas fala de forma mais clara, né? Mas é interessante. Eu lendo o livro assim, muita coisa começa a fazer sentido, né? Uma outra coisa interessante, já que a gente saiu do assunto mesmo, né? Uma outra coisa que ela fala é que ela começa o livro lá da história de Abraão, quando ele oferece Isaac em sacrifício, né? E ela coloca que como é que era?
que... eu não vou falar. Eu não vou falar para não falar bobagem também. Mas era algo assim interessantíssimo com relação a Isaac, a idade que Isaac tinha ali, se eu não me engano são 25 anos, é a mesma idade que o israelita poderia entrar no exército. Tá? Ou seja, era uma idade onde se atribuía ali vamos dizer assim, a maioridade, a maioridade, né? Maioridade. Maioridade. A maioridade, né? Então, isso demonstra que a Isaac, ele consentiu, ele não foi mandado pelo pai, mas pela própria idade que ele tinha, ele consentiu voluntariamente, né? Assim como eles caminharam pai e filho até aquela montanha, Jesus e Deus caminharam até aquela montanha, a mesma montanha, o Monte Moriá, que depois se tornou lá o Monte da Caveira, né? De forma consentida, né? Ele consentiu assim como Cristo voluntariamente se entregou, Isaac voluntariamente se entregou. Então são conexões assim bem interessantes que a história e a arqueologia mostra, de acordo com a Bíblia, de acordo com as profecias, assim, o Espírito de Profecia, tudo certinho se encaixando. Outra dúvida que surgiu aqui, né? Se todos morreram no mar, como que o Egito ficou sabendo o que aconteceu? Talvez só tempos depois? Não. O que provavelmente não todos morreram, né? Mas assim, a grande massa, o grande exército morreu, e aí, certo, voltaram para avisar o Egito. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, o Egito tinha, de acordo com a história, outros exércitos pequenas companhias, né, militares, em regiões estratégicas na área. Então, aos poucos, essas companhias foram voltando para o Egito para tentar reconstruir, né, um exército. Mas o fato interessante é que essa tentativa de abafar, de suprimir a informação para que nenhum povo soubesse. Talvez por isso seja tão difícil até hoje a gente encontrar histórias em hieroglifos sobre o que aconteceu, pelo fato deles quererem abafar isso aí, porque era uma ameaça à nação, né? Márcia, você está com a mão levantada, desculpa, agora que eu ouvi, você quer falar alguma coisa? É a outra Márcia, né? É outra Márcia. Ok, se não, então, eu queria encerrar só lendo dois textos mais. Então, lembrando, a Terra Gloriosa, para nós hoje, símbolo dos Estados Unidos da América. Liberdade religiosa que nós temos ainda aqui na América, né? Nós sabemos que, na verdade, abram comigo lá em Daniel 11. A gente acabou entrando numa tangente boa, mas foi uma tangente, porque nós vamos continuar isso, acho que semana que vem. Eu não quero correr, porque é muito importante nós entendermos uma coisa. O verso 41, Daniel 11, 41, isso nós vamos ver semana que vem. Aqui no verso diz assim, ó, ele entrará na terra gloriosa. Então, quem é o rei do norte? Espiritual para nós hoje. Roma papal. Aqui. Então, notem, muitos de nós, há pouco tempo, esquecemos que o rei do norte é a Roma papal. E começamos a dizer que o rei do norte é os Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos é a terra gloriosa. Okay? Então, o rei do norte, Roma papal, ele entra na terra gloriosa. Como que ele entra na terra gloriosa de acordo com esse verso? Ali diz. Com o decreto. Tá, mas não. Tá, mas não está no verso, Antes? né? Tudo bem, tudo isso é certo, mas não está no verso. Carros, cavaleiros e cavalos. Não, ali no verso 41 que eu me refiro, né? Ele entrará na terra gloriosa, muitos cairão, mas da sua o quê? Da sua mão. Sua mão. Então notem, ele entra na terra gloriosa com a sua mão. Sim. Porque da sua mão é que escapam Edom, Moabe e Amon.
Então isso é importante, nós vamos ver amanhã. O que significa... Amanhã não, semana que vem. O que significa ele entrar com a sua mão? E aí que nós vamos chegar no decreto e tudo mais. Tá bom? Porque existe um simbolismo muito grande aqui. Tá? Eu vou deixar esses textos para a semana que vem também. Acho que a gente já estourou o tempo, já estourou uma prorrogação, todos os tempos extras aí, tá bom? Gui, fantástico. Muito Gui, bom, muito obrigada. A gente precisa Imagina, entender prazer. também esses outros aspectos, porque isso Claro. reforça a nossa fé, Sim, né? sim, certamente. Não que a gente precise disso para crer em Deus, mas é impressionante como Deus é pródigo em mostrar evidências não bíblicas, porque isso corrobora demais e, inclusive, pode ajudar ainda a converter outras pessoas, Sim, né? com certeza. Muito Toda certeza. obrigada. Eu vou ver se eu preparo alguma forma mais didática para mostrar para vocês, porque eu sei que esse livro ele foi lançado agora em janeiro, não tem em português, é difícil de... eu até posso levar 1 ou 2 exemplares para o Brasil quando a gente for, mas eu quero ver se eu talvez faça uma apresentação sobre os pontos principais aqui relevantes para o nosso estudo. Eu acho que vai ser enriquecedor para todos nós. Gui, uma última colocação ou pergunta, na verdade, não sei se tu vai explicar no próximo estudo, mas a gente já tinha visto que o Rei do Norte, quando ele entra na União Soviética, ele, na verdade, ele usa os Estados Unidos como, digamos, cúmplice, né, entre aspas, usa os exércitos, quer dizer, os cavalos, né, os navios, enfim. E nesse caso, quando o Rei do Norte entra na Terra Gloriosa, ele vai usar então um outro instrumento. Ele não pode usar os Estados Unidos porque ele está entrando nos Estados Unidos. Não, é então, o mesmo instrumento. Essa é a tristeza, tá? Então, mas aí como é que ele vai usar o próprio exército dos Estados Unidos? Porque o que diz o Espírito de Profecia? Isso a gente vai falar semana que vem. Que Sim. todos os princípios da Constituição vão ser repudiados. E quem é que vai enforce, né? Quem é que vai colocar isso em vigor? Né? O próprio governo, né? O próprio poder político, né? do país, né? Então, é isso que o Espírito de Profecia nos fala. A nação, ela era uma nação da liberdade religiosa. O que fez dos Estados Unidos a Terra Gloriosa é a liberdade. É isso que fez da Terra Gloriosa, né? Claro, a parte econômica, mana, leite e mel, tudo isso. Mas o grande ponto para Deus ter tirado Israel do Egito e levado para Canaã era pela liberdade religiosa. Mesma coisa no nosso tempo. Quando essa liberdade religiosa é removida, ela deixa de ser, né, a glória de todas as terras. Então é isso que nós estamos presenciando ao nos aproximarmos do fim. Esses princípios da Constituição, né, sendo repudiados, né? E a gente sabe que são os protestantes da América que vão pedir essas leis, né, para que essas leis fossem então sejam implementadas, né, repudiando os princípios da Constituição. Então, acho que aqui ainda assim o rei do norte, Roma Papal, usando os Estados Unidos como seu puppet, né, como seu mascote, como seu exército, né, ele acaba cumprindo o que mamãe Roma quer. Aqui, eu acho que é interessante o seguinte: nos Estados Unidos, eles têm 2 leis que têm o mesmo peso. Uma é a Constituição e a outra é a Lei de Deus. Tá? Então, eles não podem mudar, por exemplo, a Constituição, porque ela tem o mesmo peso da Lei de Deus. Então, todo mundo se pergunta por que eles não conseguem interromper a compra de armas, porque para fazer isso eles têm que quebrar a Constituição, que para eles é imutável. E no momento que eles quebrarem a Constituição, para, por exemplo, para controle de armas, então a lei de Deus também pode ser quebrada, também pode ser mudada. E aí que tudo vai descambar.
Notem só essa frase, esse parágrafo aqui, né? Esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado, que é a religião católica romana, né? E finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Lembra que nós falamos sobre isso da outra vez? Que o poder que muda é o dragão, né? Que Roma não muda, ela é infalível, ela não precisa mudar, né? Então ela declara possuir infabilidade aqui. É o protestantismo que mudará, né? A adoção de ideias liberais, notem só, eu nunca tinha olhado isso aqui né, nesse sentido. Ideias liberais de sua parte conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Então, não é à toa que a Bíblia diz que os Estados Unidos falará como um dragão. E o dragão, como nós vimos no estudo passado, é um símbolo do espírito da revolução, né, que nós vimos na França, na União Soviética, no Egito, né, em todas as fases da história, que são essas ideias liberais, esses ideais, né, que nós temos visto hoje. Os Estados Unidos falará como um dragão. Então, interessante é que Roma não muda. Quem muda é o protestantismo, né? E aí diz então, quando o protestantismo estender o braço através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, né? Então aqui o espiritualismo no inglês, né? Quando por influência dessa tríplice aliança, assim como nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, nós também temos a besta, o dragão e o falso profeta, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da Constituição, né? Que fizeram dela um governo protestante republicano e adotaram medidas para a propagação de erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Já que nós entramos nesse ponto, eu queria finalizar com isso aqui. Agora eu vou finalizar mesmo, tá? Muitas pessoas recentemente têm dito que o decreto dominical não é para nós, é para um outro tempo, etc, que isso, né, se aplicou lá para eles e que para nós é uma outra coisa. Mas veja só, Moisés viu o conflito dominical. Moisés. Lembra quando antes da morte de Moisés que Deus deu um panorama, a visão do grande conflito? Ele viu a morte de Cristo, a rejeição da igreja, a perseguição dos cristãos. Adivinha o que ele viu nos últimos dias? A crise dominical. Notem. E agora uma outra cena passa diante dele, Moisés. Havia-se-lhe mostrado a obra de Satanás levando os judeus a rejeitar a Cristo, enquanto professavam honrar a lei de seu pai. Vê agora o mundo cristão sob um engano idêntico, professando aceitar a Cristo enquanto rejeitam a lei de Deus. Ouvira dos sacerdotes em ancião o grito frenético: fora, crucificai-o, crucificai-o. E agora ouve dos professos ensinadores cristãos, aqui nós estamos falando dos protestantes americanos, fora com a lei. Viu o sábado pisado a pés e uma instituição espúria estabelecida em seu lugar. Adoração ao falso sábado, né? Novamente Moisés se encheu de espanto e horror. Como poderiam aqueles que criam em Cristo rejeitar a lei proferida por sua própria voz sobre o santo monte? Como poderia qualquer que tema a Deus pôr de lado a lei que é o fundamento de seu governo no céu e na terra? Com alegria, Moisés viu a lei de Deus ainda honrada e exaltada por poucos fiéis. Vamos levantar as mãos para o céu e dizer que todos nós possamos estar numerados dentre estes poucos fiéis que com alegria vão honrar a lei de Deus nos últimos dias. Viu a última grande luta. Então notem, a última grande luta dos poderes terrestres para destruir os que guardam a lei de Deus. Qual é a última grande luta? Para tentar destruir aqueles que guardam o quê? A lei de Deus. Então a última grande luta está envolvida ou será envolvida entre a lei de Deus e a falsa lei de Deus, ou o falso sábado, o verdadeiro sábado e o falso sábado. Então,
vocês podem depois acabar o texto aqui, eu compartilho com vocês, mas é interessante que Moisés, lá, o primeiro profeta bíblico, né, que escreveu a Bíblia, desculpa, viu já a crise dominical, a questão do sábado e do domingo, né, como a última grande luta nesse grande conflito entre Cristo e Satanás. Tá bom? Então, vamos orar então, porque a gente se avançou bastante no tempo, mas eu espero que tenha sido bom para todos, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos momentos aqui de estudo e reflexão. Possa ter alimentado o nosso espírito e o nosso coração nessas horas do sábado. Pedimos que, ao finalizar esse dia de repouso, possamos ter uma semana de vitória ao teu lado e que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, cuide de cada um e nos traga novamente semana que vem para continuarmos os nossos estudos. Obrigado, Senhor, por atender e ouvir a nossa oração conforme a tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém.